Pessoal, para tirar essa dúvida, eu fui conversar direto com a equipe técnica da Clamper. A Clamper é nossa parceira aqui e ela é especialista na fabricação do dispositivo de proteção contra surto, o famoso DPS. Dentro do DPS, galera, temos um varistor, que é essa pecinha azul que vocês podem perceber aqui, ó, parecendo aí um capacitor que foi amassado, né? Mas o que é um varistor, André? O varistor é um componente que possui resposta ôhmica não linear em função do nível de tensão aplicada. Que isso, André? Como assim? Olha, com o aumento da tensão em seus terminais, ou seja, quando vem um surto, por exemplo, temos a redução da resistência do varistor aqui, o que permite que desvie as correntes. Afinal, se eu tenho um varistor com uma resistência alta, a corrente chega e não passa, porque ele está com uma resistência alta. Só que como a gente tem uma tensão alta aplicada aqui, ou seja, chegou um surto, ele automaticamente diminui a resistência e desvia essas correntes aí, limitando as tensões do surto. Ou seja, o varistor é o cara principal para fazer o trabalho aí e dar a proteção que a gente precisa. Os dispositivos aí da linha Plug Use, né, que são os filtros de linha, os iClamper Pocket, eles são dotados de 2 modos de proteção, com exceção do modelo de 2 pinos aqui, tá, gente? Primeiro eu vou explicar desses dispositivos aqui. O modo comum é a conexão do varistor do condutor vivo, fase ou neutro, e o aterramento. Então esse aqui, por exemplo, é um iClamper Pocket de 3 pinos, ele tem um modo comum de proteção. A gente tem um varistor aqui, ó, para cada linha, ou seja, um varistor na fase, um no neutro ou na outra fase, se for 220, e outro varistor para o aterramento. Você pode perceber que tem 3 varistores aqui, tá? E o outro é o modo diferencial. O modo diferencial é a conexão do varistor entre os condutores vivos, no caso, entre a fase neutro ou entre fase e fase, tá? Então, por exemplo, o modelo 2 polos, ele já é desse jeito. A gente não tem 2 varistores por ele ter 2 pinos, a gente tem um varistor. Só que esse varistor, ele é conectado entre os 2 pinos. Por isso que a proteção dele é conhecida como proteção diferencial. Ou seja, o surto pode vir pela fase, chega no varistor, ele limita essa tensão e escoa pelo neutro. Ah, André, mas e se ele for conectado em 2 fases, né? Uma for 220, 2 fases 127? O surto vem por uma fase e aí? A outra fase, como é que faz? Pois é, gente, a gente sabe que as fases têm diferença de potencial entre elas. Então ele vem por uma fase e vai embora pela outra fase, que tem menor potencial na maioria das vezes. Dessa forma, gente, esses protetores aqui da linha Plug Use podem ser conectados ao sistema de energia com ou sem condutor de aterramento. Essa facilidade é possível aí devido ao modo de proteção diferencial que está contido aqui dentro. Vem por uma fase e vai embora pelo neutro ou pela outra fase, porque o varistor ele já limita a tensão e faz todo o trabalho aí de surtos. Vale lembrar, pessoal, que isso não quer dizer que a gente não precisa de aterramento nas instalações elétricas, tá? O aterramento, além de obrigatório por norma, é muito eficiente e vocês estão cansados de saber disso. Instalações antigas podem e devem ser protegidas também. Pessoal, os produtos mencionados são produtos aqui de classe 3, proteção classe 3, tá? São aqueles instalados próximos aos equipamentos eletroeletrônicos. Vale lembrar que a melhor forma da gente proteger aí contra os efeitos do surto elétrico nos equipamentos eletroeletrônicos é utilizando a coordenação de DPS. E essa coordenação fala das 3 classes de proteção, classe 1, 2 e 3. Eu vou explicar isso melhor agora. Bom, tem aqui um DPS classe 1. Esse DPS classe 1 ele deve ser utilizado onde há risco de descargas diretas, como em áreas rurais ou edifícios aí com sistema de para-raio, que é o SPDA. E como é que a gente sabe que ele é um DPS classe 1 ou tipo 1? Aqui do ladinho dele vem escrito aqui, ó, T1 e T2, ou seja, ele pode ser instalado tanto em quadro de medição, SPDA, como também ele pode ser instalado nos quadros de distribuição, tá? A classe 2, ou seja, os DPS de classe 2, é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, vem escrito apenas T2 nele, vocês estão vendo? Então ele é tipo 2. Esse DPS aqui, ele é aplicado na proteção contra surto devido a descargas indiretas ou acionamentos, normalmente aplicados em quadros de distribuição de circuitos ou de comando, que são os quadros secundários. Então o tipo 2 ele é para ser instalado aí no quadro de distribuição da sua casa, por exemplo. E o DPS classe 3, ele possui menor capacidade, que são esses DPS aqui, inclusive também os filtros de linha, tá? Esses DPS classe 3, ele tem menor capacidade de descarga de corrente. Eles devem ser utilizados em conjunto com os que eu já falei, com classe 2 e também com classe 1. Dessa forma, a gente tem a coordenação de DPS exigida na norma, tá? Esses modelos aqui, ó, eles têm proteção individual dos equipamentos. No caso, ele é conectado mais próximo do equipamento, sendo aplicado junto ao cabo de alimentação, operando como uma proteção fina, ou seja, mais sensível.